Ter sucesso na universidade é o sonho de muitos disléxicos, por isso, neste vídeo, eu vou falar sobre adaptações para os disléxicos na universidade. Eu sei que quando a gente fala de faculdade, o receio, principalmente das mães e dos pais, é se na universidade os disléxicos vão ter os direitos, as adaptações que eles tinham ou que eles deveriam ter na época do colégio. E eu preciso dizer uma coisa de uma forma muito sincera. Até a data da gravação deste vídeo, que é maio de 2024, não tem lei específica para disléxicos no ensino superior. Se até no colégio tem, mas é uma lei bem rasa, não é tão específica, na universidade é menos ainda. Então, meu intuito com este vídeo não é ser tão taxativo, mas ser informativo do que pais disléxicos e professores podem fazer para criar um ambiente mais adaptativo e de uma forma que todos possam se beneficiar disso. Por isso, eu dividi este vídeo aqui em 3 partes. Orientações para os pais, orientações para os disléxicos e orientações para os professores. Eu sei que quando a gente fala de educação, de verdade, mães e pais, majoritariamente mais as mães, ficam ansiosas para ver e entender como é que o seu eterno bebê, sim, porque as mães vão ver os filhos como eternos bebezões, são filhos, são a prole, são a cria deles, e as mães vão pensar como é que vai ser ele, o futuro dele, meu Deus do céu, será que ele vai ter esses direitos todos? O que eu posso fazer para ajudá-lo na faculdade? Primeira orientação para os pais, verdade nua e crua, o que você, mãe e pai, podem fazer para o seu filho ou pela sua filha na universidade é quase nada. De preferência, o mínimo possível. Nada de preferência. Nada de preferência. Mas vamos pegar aqui o mínimo possível. Pipo, como assim? Verdade nua e crua, mamãe e papai. Não tem nada mais ridículo, melhor dizendo, ridículo, do que mamãe indo falar na coordenação da faculdade pedindo adaptação pro filhinho. Seu filho já é um marmanjão, sua filha já é uma moça. Deixa eles se virarem, não tem nada mais patético do que um filho adulto, já passou dos 18 anos e não sabe minimamente se defender, não sabe minimamente falar com o seu coordenador, minimamente falar com o seu professor. Então, mãe e pai, que eu já vi muito mãe e pai que às vezes corta o filho quando o filho vai falar, corta tal, fala, mamãe, papai, seu filho cresceu, quem vai ter que fazer os corres ou começar a fazer os corres da própria vida são seus filhos. O que mais tem hoje são marmanjões de 30, 35, 40 anos ainda morando com os pais. Isto é patético. Ok, pode ter algumas necessidades específicas da vida, mas é patético. Espera-se que, uma certa idade, os filhos já tenham saído da casa dos pais. E muitas vezes os filhos não saem da casa dos pais porque os pais não os prepararam para a vida. Porque tudo que o princeso queria, ele teve. Então, mamãe, quem vai agora defender o seu filho para adaptações e direitos nas provas é o seu filho. Então, quando eu me refiro ao mínimo possível, o que você pode fazer, mamãe e papai, para que o período dele na universidade seja um pouco mais leve? Você pode, por exemplo, ajudá-lo a se organizar na entrega dos trabalhos, porque principalmente naquele período finalzinho de semestre, é um período muito turbulento. Tem prova, trabalho, relatório de estágio para entregar tudo junto ao mesmo tempo, vai ficar complicado tanta coisa. Você pode, mamãe e papai, ajudá-lo a encontrar alguma vaga de estágio, porque na correria às vezes ele não tem tempo de pesquisar coisas, vagas e tudo, então você pode ajudá-lo a achar, ô filho, achei uma boa vaga aqui, ô filha, achei uma boa vaga aqui, talvez você possa se interessar, dá uma olhada aqui, isto vai ajudar o seu filho. No mais, nada, deixa ele se virar. Fechado? Segunda parte aqui deste vídeo que vai para os disléxicos. Orientações para os disléxicos na universidade.
Primeiro ponto, só reforçando aquilo que eu falei antes. Não é para você levar mamãe, levar papai para falar com o professor, falar com o coordenador da universidade. Você já é adulto, você tem que começar a fazer os seus corres. Vou contar aqui um caso disléxico. Na época que eu fazia faculdade de publicidade, no primeiro semestre, tinha uma matéria que se chamava Pesquisa de Marketing. A gente teve aula com o professor Sérgio Mota, um beijo professor, grande amigo, e ele fazia a prova num esquema bem desafiador para quem era disléxico. A prova dele ele fazia de um jeito diferente, e saiba que na universidade existe um pouco mais de liberdade. Ele colocava as perguntas num slide, no data show, colocava time nas perguntas, em cada um dos slides, então, ou seja, a gente tinha 3 minutos em cada slide, tinha a pergunta lá, a gente tinha 3 minutos para ler e responder. Depois, passava. Mais 3 minutos, mais 3 minutos, mais 3 minutos. 3 ou 5 minutos, sim, um tempo curto. E quando acabasse todas as perguntas, não dava para voltar, entendeu? A gente tinha que ler, fazer, imagina o disléxico aqui, eu tinha que ler, entender, memorizar a resposta, escrever, pumba. Foi horroroso, horroroso a minha primeira prova. O que eu fiz? Pedi pra mamãe ir lá? Não, você é meu professor, tudo bom, professor Mota, tudo bom, como é que o senhor está? Eu sempre tive uma excelente relação com os meus professores, na época eu era representante de sala. Eu falei, professor, a sua prova é uma prova desafiadora, não só para mim que sou disléxico, mas para diversos estudantes que devem ter dislexia, TDAH, alguma coisa aqui. Então, professor, não estou questionando seus métodos, mas poderia, para aquele que não foram bem nessa prova, fazer um trabalho, ou mudar o esquema da prova, fazer alguma coisa diferente. Pô, Pipo, sério, você é disléxico? Sim, eu sou. Pô, Pipo, pode deixar, vou pensar em alguma coisa aqui na próxima prova. Não. Mas pode ficar tranquilo. Tipo, a gente vai ter aqui mais trabalho, fazer tal coisa, pesquisa tal coisa, tem trabalho para a próxima semana, avisa a turma, e é isso. Então não precisam ter medo de falar com o professor. Comentem, falem, exponham, saiam da zona de conforto que muitas vezes mamãe construiu em torno disso, em torno da defesa, e vão atrás, façam. Vocês podem até se surpreender com a abertura que muitos professores tem. Ainda assim, indo nessas orientações para disléxicos, mas 2 coisas que eu quero falar. Primeira, envolva-se com tudo que a universidade tem a oferecer. Vocês são uma esponja enquanto vocês estão na universidade. Suguem o máximo dela positivamente. Tem empresa júnior na universidade, na universidade que vocês estão estudando? Se inscrevam. Tem monitoria na universidade que vocês estudam? Se inscreva. Tem programa de estágio? Se inscreva. Tem pesquisa científica, artigo científico, se inscreva. PIBIC, PIVIC, se inscreva. Grupo de pesquisa, se inscreva. Vá atrás. Não fique parado esperando coisa. Vá atrás. Seja como uma esponja, sugue o máximo que a universidade tem a oferecer, porque os professores notam. Se você é um aluno interessado, se você é um aluno que vai atrás, se você é um aluno que busca coisas novas, professores têm contato com empresas lá fora que precisam de indicação para estágio. E esses professores vão lembrar de você. Então, seja bem conhecido, mais conhecido pelo que você faz do que pelo que você não faz. Não seja da galera do boteco, pelo amor de Deus. A galera do boteco vai levar vocês para o buraco. Eu não era da galera do boteco, porque eu queria estar pronto para boas oportunidades. Para vocês terem ideia, uma coisa aqui que eu nunca contei em vídeo, o Dyslexia Club foi meu projeto de TCC da faculdade. E quando eu queria criar o Dyslexia Club, Vossa Excelência, minha mãe, professora doutora Maria Virginia, que vocês já viram ela em vídeos aqui, ela foi contra. Ela não queria que eu criasse o Dyslexia Club. Pipo, como assim? Porque eu já fazia tanta coisa, mas tanta coisa, que minha mãe achava que eu não ia dar conta de mais uma coisa. Eu fazia estágio, eu era representante de sala, eu era da comissão de formatura, eu fazia artigo científico, eu estagiava na TV Mackenzie como assistente de produção, eu fazia trocentas coisas. Aí quando eu falei, mãe, vou fazer mais uma coisa aqui pro TCC, ela achava que eu ia fazer só um artigo pro TCC, alguma coisa assim, falei, não, vou criar um site, vou criar um blog, vai ser assim, vai ser assado, tal. Filho, pelo amor de Deus, mais uma coisa, você não vai dar conta disso, você não vai começar a fazer, você não vai fazer. Vou. Então, disléxicos que estão aqui me ouvindo, qual tipo de filho você é? Você é o filho que a mãe precisa, até hoje, ficar empurrando para você se mexer? Ou você é daquele que a mãe fica preocupada porque já tem bastante coisa para fazer? Melhor você ter uma agenda cheia do que você ser uma pessoa ociosa. Então, meus amigos disléxicos, aproveitem o máximo que a universidade tem a oferecer. E agora vamos ao ponto alto.
aqui do vídeo, que são orientações para a coordenação e para os professores. Vou falar aqui algumas coisas: aula, prova, avaliação, testes, notas e por aí vai. Vamos falar primeiro de aulas. Professores, não sejam daqueles professores, e olha que eu já vi muito professor assim em universidade, que obriga o aluno a copiar coisa do quadro. Pelo amor de Deus, seu aluno já é maior de idade e não tem que ser tratado feito criança. Sim, estou me metendo na sua didática. Se você é um professor que faz isso, acho que você está dando aula na série errada. Você tem que voltar uns anos e ir para o fundamental. Não faz sentido você, professor, obrigar o aluno a copiar o quadro. Se ele não copia, quem vai se ferrar é ele. Tem alunos que não querem copiar e tem alunos que não conseguem. Nisso, se tem disléxico aqui, eu recomendo muito mais vocês disléxicos anotarem a explicação do professor do que vocês se atentarem à cópia do quadro. Mas professores, não sejam um tipo de professor que obriga o aluno a copiar coisa do quadro. Tá? Dentro de cópia do quadro, disponibilize as suas aulas em alguma plataforma. Tem universidade que usa Moodle, tem universidade que usa Google Classroom, tem universidade que usa Google Drive. Seja lá qual for, disponibilize as suas aulas em algum link para que os alunos consigam ter acesso posteriormente. Eu sei que isso 90% das universidades já fazem, mas ouço relatos que tem de professores que são mais velha escola, sabe? São mais old school, gostam de encher o quadro de coisas. Se você é esse tipo de professor, então permita que seu aluno disléxico tire foto do quadro para ele ter acesso à explicação depois e poder ver com mais calma depois. Em resumo, não trate os seus alunos como bebezões, como gente de ensino fundamental. Trate-os como os adultos, mas como adultos que são, também ofereça a possibilidade de ter acesso posterior às suas aulas, ter acesso posterior às anotações. Em termos de provas, 2 pontos importantes em termos de prova. Professores, me metendo aqui agora no seu estilo de prova, não seja aquele tipo de professor que faz prova pura e simplesmente decoreba. Sabe, tem um conceito e decora, tem um conceito e decora. Não, sejam do tipo de professores que vão colocar cases, situações reais e os alunos precisam discorrer para solucionar aquele problema. Então, simplesmente prova decoreba. Quais são os 4 P's do marketing? Quais são tal coisa? O que é processo? O que é... Professor, você precisa preparar pessoas para o mercado. Você prepara pessoas para o mercado resolvendo cases, resolvendo problema, colocando eles em situações reais ou que simulem situações reais que eles consigam resolver. Então é muito mais proveitoso, tanto para o disléxico como para outros, que a prova emule situações reais que eles vão encontrar lá fora. Então, resolução de cases reais, dar soluções reais para problemas que aconteceram, problemas, por exemplo, que a empresa XYZ teve e se ele estivesse lá, o que ele faria de diferente. Isso são situações reais que emulam e são muito benéficas, porque o disléxico, principalmente o disléxico, vai conseguir usar todo o repertório que ele tem para fazer uma prova muito mais, vamos dizer assim, precisa, onde ele demonstra os conhecimentos dele, onde ele demonstra a resolução de problemas dele e não só simplesmente decoreba. Então a prova precisa sim emular situações reais. Ainda em tempo de prova, o disléxico, outros 2 pontos aqui bem importantes. O disléxico, ele vai nascer, crescer e morrer cometendo erros ortográficos. Então, professores, não faz sentido você ter um aluno disléxico na universidade e você tirar ponto dele por erro ortográfico. Ah, mas Pipo, mas quando ele estiver no mercado, ele não vai poder escrever um e-mail errado, não vai poder escrever um relatório errado. Sim, professor, por isso que existe corretor ortográfico, o que não tem na sua prova, entende? Então o disléxico, mesmo cometendo erros ortográficos, ele, na vida real, ele vai poder usar um corretor, ele vai poder usar um aplicativo, vai poder usar a calculadora, vai poder usar uma série de situações em que consegue mitigar esses erros, essas pegadinhas que a dislexia causa. Por isso, ainda em questão de prova, eu sim sou muito favorável à prova com consulta. Porque na vida real do trabalho, a gente pode consultar coisa. Por exemplo, eu não preciso memorizar todas as estratégias de marketing possível ou todas as variantes possíveis de psicologia do consumidor.
Tá aqui os livros aqui da minha época da universidade, que eu posso consultar. Eu não preciso memorizar todas as estratégias possíveis de neuroeducação para potencializar a aprendizagem das pessoas. Tá aqui em cima, livros que eu li no meu mestrado. Na vida real a gente pode consultar. Então é muito mais proveitoso fazer uma prova, eu sei que dá mais trabalho, em que pode consultar, em que pode olhar, em que pode visualizar. O desafio é resolver aquela treta, resolver aquele problema, e o aluno demonstra todo o arcabouço, todo o repertório dele para resolver aquela treta daquela questão. Aí sim você estará preparando excelentes profissionais. E mais outro ponto também em termos de avaliação, é recomendado que a prova tenha mais tempo. Tipo, como assim uma prova com mais tempo? Pelo menos o dobro do tempo. O dobro do tempo é isso. Se a aula teve 30 minutos, o dobro do tempo, 1 hora. Se a aula teve 40 minutos, o dobro do tempo, 80 minutos. Enfim, se a aula teve 1 hora, mais outra hora, 2 horas. Por que isso? Porque disléxicos têm dificuldade em leitura, escrita, interpretação, formulação das coisas, formulação de textos, de respostas. Eu era sempre o último a finalizar a prova. Eu poderia ter tido mais tempo para finalizar as provas. A universidade que eu me formei me permitia isso, mas eu queria me colocar em situações reais porque eu sabia que no mercado não ia deixar. Mas isso é uma coisa minha. Professores, pelo menos deem essa possibilidade para o disléxico, para o aluno de vocês. Por quê? Porque senão, nem no mercado ele chega, nem no mercado ele vai. Tá? Senão ele vai ficar tomando uma DP atrás da outra, um problema atrás do outro, e ele não vai conseguir se formar. Então, professores, esses 3 pontos aqui são bem importantes. Provas que demonstrem conhecimento, não simplesmente decorebas, que emulem situações reais, até mesmo provas com consultas, onde ao invés de ser uma prova decoreba, vai ser uma prova onde o aluno demonstra todo o repertório de soluções que ele pode trazer. Segundo ponto, 1 hora a mais de prova, ou o dobro do tempo, dependendo da situação. E terceiro, não perder ponto por erros ortográficos. Fazendo essas 3 coisas, o ambiente pedagógico universitário vai ser excelente para quem tem dislexia. Eu sei que vai ter mãe e pai que vai virar para mim e falar assim, Pipo, só essas 3 coisas? Sim, só essas 3 coisas. Porque você, meu amigo disléxico, vamos pegar aqui a lógica do PEI, que é um plano educacional individualizado. Você, quando você estava na mais tenra idade da alfabetização, você precisava de uma prova mais básica, mais fácil. Conforme o tempo foi passando, não é só o Pokémon que evolui. Que piada velha. Disléxico precisa evoluir também. Por isso, você se colocou em situações em que você foi crescendo, escalonando, evoluindo na exigência que era pedida para você. Então, meu amigo disléxico, fazendo essas 3 coisas, são coisas que realmente atacam verdadeiramente ou auxiliam verdadeiramente a sua condição. Você não precisa mais do que isso. Fazendo essas 3 coisas, eu afirmo, o disléxico tem plena capacidade de evoluir dentro do ambiente universitário. Até porque quando a gente fala de universidade, meus amigos disléxicos, prova é só a pontinha do iceberg. Nos seus trabalhos de prova, vocês estão se dedicando? Vocês estão entregando mais do que o professor espera? Vocês estão encantando o professor? Vocês estão fazendo coisas a mais do que estão pedindo ou você só faz o mínimo necessário? Então, se você for um bom aluno, um aluno participativo, um aluno que faz boas contribuições, um aluno que faz bons trabalhos, um aluno que faz bons relatórios, um aluno que se dedica no seu estágio, um aluno que participa assiduamente das aulas, um aluno que comenta, que fala, que se envolve, não tem como o professor não se encantar por você. E se você estiver precisando de ajuda, o professor vai te ajudar. Por isso, façam o melhor que vocês puderem fazer dentro do ambiente universitário. Inclusive, meu amigo disléxico, se você estiver passando por dificuldades na universidade, eu gostaria de te fazer um convite para você participar da comunidade Dyslexia Club. A comunidade Dyslexia Club é a nossa Netflix da dislexia. Aqui dentro você vai encontrar técnicas de estudo visual que potencializam a memorização dos disléxicos, técnicas de leitura para te ajudar a interpretar melhor aquilo que você está lendo, técnicas de escrita para você escrever com mais fluidez e identificar melhor os seus erros ortográficos. Rotinas, como desenvolver rotinas de estudos que sejam mais eficientes, menos cansativas para a sua aprendizagem.
Tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui na comunidade Dyslexia Club. O link de inscrição está aqui no primeiro link da descrição. Agora eu quero saber, meus amigos disléxicos, como foi a sua vida na universidade? Como está sendo sua vida na universidade? Mamãe, papai, coração tá apertado de ver o filho na correria da faculdade? Comenta aqui também. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.